Fala, família Leonardo, passando aqui nesta tarde de sexta-feira santa, e eu sei que você deve estar entre famílias, já comeu aquela muquecazinha de peixe, agora já deve estar partindo para a sobremesa, mas eu tenho que te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, porque ontem se encerrou a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e terminou de forma maravilhosa, fechando com chave de ouro. E se não fosse, tá, aquele tropeço do Vasco contra o Curitiba, aquele empate mequetrefe, de repente nós estaríamos disputando aqui a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vou te trazer a tabela, vou trazer aqui, é claro, a choradeira lá da galera do Mingau, porque ontem o Braga, não foi o Brasa, o Braga ontem atropelou o Flamengo, e aí tem muita gente reclamando, mas, bom, além dessa boa notícia, eu tenho outras. Vamos trazer atualizações do Brenner, vamos trazer atualizações do Cuiabano, do Spinelli, o retorno também do senhor Andrés Gomes, juntamente com o Puma Rodrigues. A única coisa que não tá bom nesse noticiário é a arbitragem de amanhã, porque o Vasco entra em campo contra o Botafogo, os ingressos já estão esgotados e é claro que nós vamos em busca de mais 3 pontos. Já pensou, só mais 15 pontinhos amanhã? Calma, vou trazer os jogos, vou trazer a 10ª rodada e tudo que merece a sua atenção nessa sexta-feira. Tá na casa da mamãe? Ou a mamãe veio para sua casa? Ou você ainda tá na casa da sua sogra, seu perna? Já tá abrindo a geladeira? Tomando aquela Coca-Cola do seu sogro? É, meu irmão, cada um tem a Semana Santa que merece, né? Ou o Dia Santo. Vamos lá. Ué, vinheta, pô. Voltamos aqui, Leonardo Canão na torcida vascaínos, desde já agradecendo, além dos quase 113 mil inscritos aqui no canal, também a toda a galera que nos ajudou em uma superação que nós fizemos, não é superação não, tá? De se superar, uma super ação que nós fizemos aqui de manhã cedo, ali arrecadando valores para comprar mais de 50 caixas de bombom, que nós vamos amanhã doar na igreja, lá uma campanha nossa, missionária, para as crianças que não podem comprar uma caixa de bombom. Domingo na escola dominical, eles terão uma surpresa aqui na nossa igreja. E para você que chegou aqui, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Geralmente, 2 vídeos por dia e 2 lives. E uma outra pergunta. Você prefere a live da noite às 7 da noite ou às 10 da noite, 19 horas ou 22 horas? Deixa aqui no comentário. E agora sim, vamos chamar aqui as nossas informações, porque ontem findou a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu já estive falando disso na live, mas não me canso de falar. Vou deixar só isso aqui, ó, de cantinho de tela. Eu não consigo. Consigo? Opa, consigo. Aí, ó. Meu Deus do céu. Mas que coisa maravilhosa, né, meu irmão? É você ver o Mingau sofrendo uma goleada do nosso Bragantino. Lembrando que quando o Vasco foi jogar em Bragança, entubou lá o time do Red Bull por 3-0. Além desse jogo, o Flamengo ontem, para findar a rodada 9, teve Santos 2, Remo 0, teve Chapecoense 0 e Atlético Mineiro 4 e Palmeiras 2, Grêmio 1. E eu vou trazer aqui para vocês alguns relatos da galera do Mingau que até agora não sabe, meu irmão. Carreta atropelou eles. Vamos ouvir porque, rapaz, eu acho bonito é o choro, tá? Porque para esses caras, olha, é impossível, olha, não dá, isso não pode ter acontecido. Vamos ouvir aqui algumas cenas maravilhosas dos torcedores não, dos jogadores do Flamengo, também dos torcedores / jornalistas que vieram da Piti nas redes sociais e também aí em seus programas esportivos. A resposta rápida, né? Aprender com o que aconteceu hoje,
que isso não pode acontecer Não aprendeu muito lá no João? e cada um olhar para si mesmo, todos realmente, e mudar isso. Obviamente, ainda bem que é daqui 3 dias, que a gente pode mudar isso rapidamente, porque, Tinha que ser uma semana. Tinha que ser antes da data FIFA para vocês ficarem aí, meu irmão, vendo fantasma para tudo que é lado. como eu já falei antes, a gente não merece, por tudo que a gente trabalha, a gente se dedica, os torcedores não merecem, e o Flamengo em si não merece. Então é daqui 3 dias a gente virar essa chave e poder voltar a vencer, que é o que o Flamengo. Tomara que perca mais. Fala aí, bonito. Fala, Danilo. É Hoje que a gente outro fez bonde também. em campo, verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela Pode. camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento, já foram alguns durante a temporada. Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito, precisamos agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo não foi hoje um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso. Eu gostei, tá? Eu adorei. E nada melhor do que o Maurinho reclamando do Paquetá. Paquetá que estava sendo engraçado aí, enaltecido, e o Maurinho teve. Rapaz, se eu botar aqui o desabafo do Pinhado. Que deveria ter cruzado. E nisso tudo eu quero falar também de Lucas Paquetá. Se o senhor Lucas Paquetá acha que vai à Copa do Mundo fazendo firulinha e jogando essa bola ridícula, acho que vai ficar decepcionado. Tá? Esse jogador era para ter chegado ao Brasil, já que ele queria tanto voltar, sair da Inglaterra, faminto, com fome, e não jogando da maneira que está jogando. Tá jogando bem, pô. Patética a atuação de Lucas Eu Paquetá. gostei. Tá? Não acho ele um bárbaro, mau jogador, muito pelo contrário, mas ele tem que ser muito questionado. Um jogador que carrega um selinho, uma etiqueta no pescoço de 42 milhões de euros, o mais caro da história do futebol brasileiro, não tem o direito de jogar o que ele jogou ontem, ou não jogou. Não tem. A máquina de lavar tá um barulho aqui, meu irmão, de máquina de lavar. Cara, eu ouço esse 42 milhões de euros. Aí a máquina de lavar aqui em casa começa a dar problema, sabe? Não sei por que uma coisa tem relação com a outra. Mas nada melhor do que esse meme maravilhoso aqui, ó. Pra gente poder encerrar, deixar lá, né? O Flamengo lamber suas feridas. Aí, ó. Cadê o Flamengo? Era o Flamengo. Flamengo acabou de perder. Eu não vou mais torcer para o Mengão. Hoje só trouxe decepção. Perdeu. Cadê o Flamengo? Não, cadê os flamenguistas, cara? Eu acho que a música tinha que ser assim. Bom, e pra gente poder seguir a tabela nesse momento do Campeonato Brasileiro está dessa forma aqui, ó. Palmeiras, 22 pontos, Fluminense, 19, Bahia. Rapaz, eu fico pensando, né? Se o Vasco não tivesse dado mole contra o Cruzeiro, se não tivesse dado mole contra o Curitiba e a Chapecoense, ó. Deixou 2 pontos no final de um jogo no empate contra a Chape. E aí, de 12, você já iria a 14. E aí, deixou mais 2 pontos contra o Cruzeiro. Estava vencendo no final, sofreu um empate. E aí, você iria a 16. E 2 pontos contra o Curitiba. Rapaz, o Vasco estaria com 18 pontos na terceira colocação. E se tivesse vencido pelo menos o Curitiba, estaria disputando a 6ª colocação, já brigando por uma vaga na pré-libertadores. Cara, para você ver, né? São pontos que não voltam atrás. Por mais que a gente venha aqui zoar o Flamengo, eu acho que o Vasco perdeu algumas boas oportunidades de ter vencido partidas que tinha, no caso, o jogo na mão e acabou dormindo, cochilando. E eu espero que isso não aconteça amanhã. Lembrando que a 10ª rodada começa nesse sábado de aleluia. E o Vasco vai ter que malhar alguém, já que não é o Judas, já tá. Mas até hoje, eu falo, né? O problema de Judas na vida de Jesus. Mas, bom, e o problema do Botafogo é se meter na vida do Vasco. Ah, e do John Textor também. Mas vamos voltar para cá, deixar a resenha de lado, porque sábado, 18h30, São Paulo e Cruzeiro. E vamos ficar de olho nesse jogo, olhando para a tabela aqui, ó. O São Paulo tem 17 pontos. Acho que não consegue alcançar, mas se aproxima. E o Cruzeiro tá aqui, ó. Rapaz, o Cruzeiro tá mal. Bom, acho que eu vou torcer pro Cruzeiro ganhar.
tá? E aí para o São Paulo, lembrando, o Vasco pega o Remo, depois do Remo, o Vasco enfrenta o São Paulo. Então já é um joguinho para a gente poder analisar Curitiba e Fluminense. Eu espero que o Curitiba também dificulte a vida do Fluminense. O Fluminense que tem 19 pontos, por enquanto está um pouco mais difícil, por enquanto. E o Vasco enfrenta o Botafogo também que tenta recuperação. O Botafogo nesse momento tem 9 pontos e para o Botafogo é um jogo de 6 pontos. Para o Vasco não, tem a obrigação de vencer o Botafogo dentro de São Januário. Esse jogo é amanhã às 21 horas. E domingo tem Chapecoense e Vitória, não vou nem olhar. Flamengo e Santos. Deixa eu ver se dá para torcer aqui. Não, o Santos tem 10. Dá para ser. Sábado, esse jogo vai ser no domingo? É. Dá para dar uma secadinha e passar o Flamengo, tá? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro tem 11. Atlético Paranaense tem 16. Empatezinho aí pra mim tá bom, mas deixa a sua opinião. E ainda teremos Corinthians e Internacional. Vamos voltar lá de novo. Corinthians, nesse momento, tem 10 pontos e o Internacional tem 9. Empatezinho também não seria nada mal, né? Bahia e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai vencer o Bahia. O Bahia que nesse momento tem 17 pontos. Caramba, né, velho? Pô, acho que empatou muito ponto. E também temos Mirassol, domingo, às 20 horas. Mirassol e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que busca reabilitação. Nesse momento tem 11 pontos. E o Mirassol, hein, galera? Tá com 6 pontinhos. Vou torcer pro Mirassol. Grêmio e Remo para poder fechar. Lembrando que o Remo é o próximo adversário do Vasco, tá? Aí depois é o São Paulo. O Remo é lanterna, vou torcer pro Remo. O Grêmio tá aqui com 11 pontos, então tá aí os jogos que eu vou dar aquela secada e também esse jogo do Remo contra o Grêmio vai ser às 20h30. Agora vamos falar de notícias boas, porque o Andrés Gomes postou simplesmente assim, ó, novamente em casa. Casa dele é a concentração colombiana. Outro também que teve treinando no CT Moacir Barbosa está de volta é o Puma Rodrigues. Esses dois jogadores nós já tínhamos noticiados. Eles não iriam encontrar com a delegação, no caso em Curitiba, porque eles voltariam direto para o Rio de Janeiro e foi o que aconteceu. E aqui uma imagem que traz esperança a todo torcedor vascaíno, porque Cuiabano aparece sorridente, tomando a sua aguinha do lado do Andrés Gomes. Isso aqui é simplesmente o melhor lado esquerdo do futebol brasileiro nesse momento. Outro também que apareceu em imagem e acaba trazendo um pouco de esperança para o torcedor é o Spinelli. Lembrando que o Brenner, ele não joga esse jogo contra o Botafogo. Já eu vou atualizar aqui a situação do Brenner, mas o Spinelli ao lado também do nosso Thiago Mendes, né? Para mim não é um homem bonito, mas se torna bonito quando se trata de futebol. E para poder atualizar a situação do Cuiabano e do Spinelli e também do Brenner, eu vou dar voz aqui ao Vene Casagrande através do portal Analisa Vasco, que diz assim: Cuiabano e Spinelli treinaram normalmente e devem ser relacionados para o clássico contra o Botafogo deste sábado. Os dois foram desfalques contra o Curitiba por lesão, mas não foram liberados. Os dois foram desfalques contra o Curitiba por lesão, mas já foram liberados, agora sim, pelo DM para participar das atividades em grupo. O atacante Brenner, por sua vez, terá desfalque no jogo contra o Curitiba. O atacante sofreu uma pancada no joelho e saiu de campo com dores. E a nossa suspeita era LCA. Eu cheguei a falar aqui, tá? Quando eu olhei, não retiro uma palavra, eu tinha um pressentimento que ele tinha rompido ali os ligamentos, mas segundo informações que vem lá do Atenção Vascaínos e foi confirmado também pelo Gilmar Ferreira, diz assim, ó: o técnico Renato Gaúcho terá quase força máxima para o jogo contra o Botafogo neste sábado às 21 horas em São Januário. Cuiabano e Spinelli estão liberados pelo DM e vão para a partida. Andrés Gomes e Puma também retornaram à equipe.
Já o atacante Brenner, está na foto aqui da informação lá do AV, ficará de fora, mas a contusão no joelho dele não é grave. A ideia é que ele entre em tratamento durante essa semana e que fique à disposição para o duelo com o Remo no dia 11, lá em Belém. Então, dia 11, provavelmente, o Brenner já vai estar liberado. E o Gilmar Ferreira vem destacando também que a situação do Brenner não é LCA. Descartada a possibilidade do centroavante Brenner ter sofrido lesão no cruzamento anterior. Resta esperar agora por comunicado oficial do Vasco, informando se houve algo mais do que um trauma no joelho direito, após o choque com o meia Lucas Ronier, no último lance do Vasco 1 e Curitiba 1, na última quarta-feira no Couto Pereira. Mas só o fato de o atacante não ter tido, né, ou não sofrer, ou não ter sofrido uma lesão grave, como se suspeitava, já é animador. Tá vendo? Essa suspeita não foi só minha, não. Foi de uma galera achando que o Brenner ele teria sofrido uma lesão um pouco mais séria. O que a câmera tá fazendo? E vocês aí não me falam nada, né? Vocês aí não me avisam, né? Ah, tá tudo certo aqui, acho. Também você não perdeu muita coisa, né? Tendo em vista que a minha skin também não é lá essas coisas. E bom, hoje o Vasco, ele finalizou os trabalhos visando esse jogo contra o Botafogo, válido pela 10ª rodada. E esse jogador aqui, com certeza será titular. Esse daqui vai virar opção. Rapaz, aqui eu acho que é o Tietê e o JP, tá? Tietê é titular absoluto e o JP, muita gente pedindo uma oportunidade. E assim o Vasco finaliza os seus trabalhos. E em falar em Tietê, olha o homem aí, rapaz. Olha o homem nessa temporada. Tietê, 3 gols. Não, é desde 2020. Pô, tomei até um susto, né? Falei, ué, não. Desde que o Tietê chegou no Vasco da Gama, são 3 gols. E para mim é muito pouco. Mas vive o seu melhor momento desde a sua chegada, quando estava bem e caiu muito de produção. Outro jogador que vem sendo bem falado pelo torcedor é o Marino Inestrosa, que repetiu, ou está repetindo, o mesmo início do Andrés Gomes, onde foi muito questionado. Na época, compararam o Andrés Gomes ao Lloyd. Hoje em dia, a torcida adora o Andrés Gomes e muita gente acha que o Marino vai pelo mesmo caminho. Eu acho que ele fez um bom jogo contra o Curitiba. Ele foi ali um dos jogadores que mais apareceu ao lado do próprio Thiago Mendes. O Vasco venceu essa partida. Empatou essa partida que vinha vencendo, agora sim, por 1-0. E eu acho que o Marino não teve a menor responsabilidade, pelo contrário, botou até uma bola na trave que eu acho que foi por azar. Eu hoje enxergo o Marino uma opção melhor do que o Nuno Moreira, mas eu queria saber da sua opinião. Outro jogador que está meio sumido e andou até se manifestando nas redes sociais foi o Rojas, colocando ali o número 10. Número 10 esse que nunca mais foi titular e também foi pouco utilizado pelo Renato Gaúcho. Será que amanhã ele terá uma chance? Porque pelo menos a plantação de batata está aqui, ó, cada dia mais bonita, tá? E a galera lá da Green Life ou Green Leaf vai falar a respeito do gramado. No próximo sábado, teremos o clássico carioca entre Vasco e Botafogo aqui em São Januário. Nesse momento, estamos fazendo o corte helicoidal com 21 mm de altura e até a partida executaremos outros manejos. Agora, vou mostrar para vocês um pouco de como está o gramado. Essa musiquinha que pode dar direitos autorais. Aí o gramado. Primeiro Felipe Bastos. Um carrinho de grama. Ah, galera, mas não dá para reclamar desse gramado, né? Vamos e viemos, né? Esse monte de perna, não dá para reclamar. Se você quer reclamar de alguma coisa, reclama disso aqui, ó. É ele. Ele está aí, meu irmão. Olha aí, ó. Olha aí, olha. Wagner do Nascimento Magalhães apitará Vasco da Gama e Botafogo amanhã. Ai, meu Deus, às 21 horas em São Januário. Os ingressos para essa partida já estão esgotados
não tem mais ingressos. E o Rodrigo D'Alonso Ferreira, esse daqui tá. Olha, eu não sei porque eu não gosto dessa foto aqui. E tem uma coisa que me preocupa, porque o Cuiabano não me preocupa mais. Muito menos o Spinelli, nem o Andrés Gomes, Pumita tá de volta. Tá tudo certo. Mas se tem uma coisa que me preocupa, é o quadro de arbitragem. Vou contar que o Bostilha também, que é outro. A gente não gosta aqui, o Bruno Bostilha está bandeirando também. Olha o trio ternura aí. Ai, Jesus, mas vamos esperar que o Vasco faça uma grande partida e as decisões não venham ser decididas dentro de campo. Acho que a gente consiga praticar o bom futebol, vencer o nosso freguesaço, porque Botafogo... Aí eu não consigo entender, né? Vou voltar para cá, então. Botafogo só é bairro. Mas deixa a sua opinião sobre isso tudo, essas boas notícias, porque o Brenner não sofreu LCA, segundo a Atenção Vascaínos e também o Gilmar Ferreira. O nosso Cuiabano estará de volta, já está à disposição, e o Spinelli também. E uma perguntinha, Marino ou Nuno? Spinelli ou DVD? E o meio-campo, tá tudo certinho? Ou você colocaria o Barros no lugar do Hugo Moura? E lá na lateral direita, Puma ou PH? Bom, deixa aí a sua provável escalação, enquanto eu tô ficando meio laranja, né? Deve ser o reflexo da luz ali de fora, mas também tá tudo certo, tô metendo o pé. Mas 10 horas hoje eu volto. Vou fazer um vídeo agora, a gente vai comprar mais de 50 caixas de bombom, porque esse canal aqui, junto com vocês, são inscritos, tiram onda, tá? A gente vai conseguir atender pelo menos aqui a Igreja Matriz. Se sobrar alguma caixa de bombom, a gente vai enviar, de repente, para as congregações. Outro detalhe, né? Não sei se eu vou estender essa campanha dos bombons, né? Dessa Páscoa de chocolate, garoto, ou sei lá, qualquer tipo. Não pode ser aqueles bombons petréficos. A gente vai estender para as congregações. Vou ver o que a gente faz aqui, vou coisa, e à noite vou ver se eu consigo algum feedback de algumas congregações para saber se a gente pode fazer tal campanha também. Por enquanto é só. Beijo no coração. Tô metendo o meu pezinho. Vai fazer campanha. A gente fez a campanha para hoje. Deixa nos comentários aí, continua essa campanha do bombom para atender pelo menos as congregações locais aqui do Jacarepaguá. A gente faz essa campanha antes do jogo e depois do jogo, se o Vasco vencer, a gente fecha todas as coisas aqui do campo, tá? Da Assembleia de... Bom, beijo, fui que fui. Papai do céu te abençoe, você e a sua casa. Uma excelente sexta-feira. Vai agora lá pro pudim. Né, para aquele... É mesmo um Romeuzinho, posso, né, fica só paquerando. Eu posso comer, às vezes eu abuso, tá? Mas aí, né, eu quero agradecer aqui, né, ao meu amigo Rodrigo. Aí, ó. Falando nisso, tem até que tomar meu remédio, cara. Vou tomar essa bagaceira agora. Rodrigão, ajudando os remédios. Fui, galera! Calma aqui, né? Vou falar o meu resultado aí, mas pra mim eu acho que vai dar uma... No Botafogo, o Painato vai sair grandão. Fui!